Então tá bom. Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre todos nós aqui nesta manhã. Amém? Amém. Amém. É uma honra, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês nesse domingo pela manhã. Um domingo tanto quanto friozinho, chuvoso, né? Em que, na verdade, o corpo pede que a gente fique na cama, né? Debaixo das cobertas, quentinho ali. Mas como é bom estar aqui. Como é bom, que alegria poder estar no meio do povo de Deus, cantando louvores ao Senhor. É a segunda vez que eu venho aqui. A primeira vez eu vim numa vigília do presbitério que houve aqui. E eu lembro que naquela noite eu fui muito tocado e abençoado no momento do louvor, no período do louvor. E nesta manhã, Chico, foi de novo. Eu não sei se vocês chamam o pastor de vocês de Chico ou de Luiz. Desde que eu cheguei aqui, me apresentaram ele como Chico. E ficou Chico. Inclusive lá no meu celular está gravado Chico. Mas eu fui muito abençoado mais uma vez aqui nesta manhã, nesse momento de louvor, adorando, buscando a presença de Deus, adorando o Senhor. Que gostoso, que bom poder louvar o Senhor com vocês, estar aqui com vocês, para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor também. Hoje, manhã de Santa Ceia também, de trazer à memória o que Cristo já fez por nós, não é mesmo? Trazer a memória, recuperar a memória, lembrar do que Cristo fez, nunca nos esquecer disso. Um dos propósitos da Santa Ceia é esse, que nós nunca nos esqueçamos daquilo que Jesus já fez por nós. Amém? Amém. O Senhor fez coisas incríveis por nós. Jesus nos deu a salvação eterna. Jesus, Ele nos dá a salvação, Ele nos dá o perdão dos pecados, nos reconciliou com Deus. Ele está hoje preparando um lugar para nós no céu e nós vamos para lá um dia morar com Ele. Aleluia. Nós acabamos de cantar isso aqui e alimentar a nossa esperança e a nossa mente com essas verdades de que Jesus volta e um dia nós vamos morar com Ele. É uma bênção, é uma bênção. É assim uma graça especial para nos aliviar das dores desse mundo tão tenebroso que nós vivemos nele. Pensar em Jesus, pensar na volta de Jesus, pensar no céu. Porém, continuarmos aqui. Enquanto não nos chamarmos para lá, enquanto Deus não nos chamar, definitivamente nós vivemos aqui com o pezinho no chão, testemunhando Jesus, pregando Jesus, levando outros também a conhecer esse Jesus que pode levar para o céu, Mas é uma esperança renovada pensar em Jesus. E nós precisamos de esperança nesses dias. Nós precisamos de esperança. E pensar em Jesus, na sua salvação, é uma esperança. Muito bem, queridos, vamos lá. Eu quero compartilhar uma palavra que está na segunda carta de Paulo, já que ele falou Provérbios de Paulo, segunda carta de Salomão aos Coríntios, então o Salomão escreveu Provérbios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de número 7 a 10. Olha só, tem até uma caneca personalizada aqui, que linda, hein? Eu tinha um diácono numa igreja que eu pastoreei, e quando ele queria brincar com o pastor dele, ele não levava o copo tradicional com água lá no púlpito, Ele levava uma caneca do Corinthians. Misericórdia, irmão. A gente sofre nessa vida. Não é fácil. 2 Coríntios capítulo 12, versos de 7 a 10. Chico? Então vamos fazer essa leitura. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Talvez a caneca do Internacional ali, Brincadeira, irmãos. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
Por isso, o amor de Cristo, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vamos dizer essa última frase juntos aí? Pois quando sou fraco é que sou forte. Mais uma vez, pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia! É claro que com Deus, né? Com Jesus. Nós somos fortes quando somos fortalecidos pelo poder de Jesus que há em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Em dezembro do ano passado, naquela semana entre Natal e Ano Novo, eu fui para a casa do meu sogro e da minha então sogra, né, que faleceu depois disso. A gente foi para lá e lá no quintal deles tem um pé de uma tamareira, aquela árvore muito bonita, porém perigosa, né? A minha cunhada foi uma vez para Israel e trouxe de lá uma semente, plantou e aquilo cresceu, está enorme aquela árvore, né? E eu fui cortar alguns galhos dessa tamareira, né? Que estava ali no jardim, atrapalhando, enfim, e aquilo tem uns espinhos assim desse tamanho, não sei quem já viu, mas tem uns espinhos assim, né, desse naipe aqui, né? E tirando ali alguns galhos daquele com muito cuidado, e cortei assim muitos galhos daquela tâmara, né? Mas chegou um momento, eu estava no penúltimo. Eu ia cortar aquele penúltimo e depois ia cortar mais um para finalizar o trabalho. E eu tomando aquele cuidado todo, porque os espinhos são grandes, né? E tem muitos em cada galho daquele. Mas no penúltimo, eu dei uma descuidada e fui jogar um galho daquele, ele enroscou, eu não percebi em cima, ele enroscou e aquele espinho entrou na minha mão. Ele pegou nesse mole da mão aqui, mas ele entrou um tanto assim para dentro da minha mão aqui, né? Irmãos, eu não chorei porque o homem não chora. Brincadeira. Brincadeira, né? Mas assim, uma lágrima teimava em rolar pelos meus olhos, né? Aquilo doeu, mas doeu. E ainda tinha que terminar o serviço, né? E eu assim, né, amarrei a cara, né, e terminei o serviço. E depois eu fui tomar banho, eu fui cuidar daquela mão. Irmãos, olha, foram as semanas seguintes de muita dor. Muita dor. Até hoje isso aqui ainda não sarou, porque eu fui em médico, inclusive, depois disso, porque aparentemente você não vê nada, mas de vez em quando dói. Alguém aí já falou, enfim, experimentou assim, quando o tempo muda de chuva, dói alguma coisa? As pessoas dizem isso, né? Que quando o tempo muda, dói alguma coisa. E olha, comecei a perceber o tempo assim, quando vai mudando para chuva, não todas as vezes, mas algumas vezes, começa a doer isso daqui. Minha mão começa a como que ficar meio dormente. Ainda hoje eu sofro os resultados daquele espinho desse tamanho que entrou aqui, né? Então, apesar do espinho mencionado aqui por Paulo não ser um espinho de verdade que entrou na carne dele, né, uma coisa literal, mas uma figura de linguagem aqui que ele usa para comparar algum tipo de sofrimento que ele tinha, né? Então, eu literalmente experimentei esse espinho na carne, né? E olha, dor, sofrimento, e foi complicado, né? Estava vendo, e vocês têm um tema aqui nesse ano de 2025, né? Que é ano de crescimento, né? Crescimento. Tem um menino lá querendo crescer, né? E nós também, lá na IP Água Verde, nós temos um tema lá esse ano que é a maturidade, né? Maturidade, alcançando a maturidade em Cristo. E nós temos trabalhado, né, ao longo desse ano essa questão de amadurecermos na presença de Deus, né? Maturidade é uma bênção, porque é o único caminho para experimentarmos a vida abundante proposta por Jesus. Não tem outro. Somente quando a gente começa a amadurecer na presença de Deus, amadurecer espiritualmente, é que a gente vai compreendendo a grandeza das revelações, como Paulo teve aqui, né, nesse texto que ele escreve aqui. Ele teve muitas revelações no começo do texto, do capítulo ali, 12, você vai perceber, se ler depois, que ele teve muitas revelações de Deus, Deus falou com ele, Deus mostrou coisas para eles assim que
normalmente as pessoas não veem, mas Deus revelou para ele, né? Então, quando a gente vai amadurecendo na fé, na vida com Deus, na caminhada com Deus, nós vamos conhecendo coisas maiores do coração de Deus, o que Ele está planejando, o que Ele quer fazer. Então, amadurecer, crescer é uma bênção, né? O próprio apóstolo Paulo aqui, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz lá no versículo 11 que quando era menino, ele falava como menino. Quando era menino, ele pensava como menino, e não só pensava, ele raciocinava também como menino. Mas ele diz que quando se tornou homem, ele deixou as coisas próprias de menino para trás, né? Ele abandonou aquilo, por quê? Porque é natural que o ser humano cresça. Uma criança, ela tem mentalidade de criança, mas à medida que ela vai crescendo, a sua mentalidade vai mudando e ela vai conhecendo outras coisas, né? Vai ampliando os seus conhecimentos, a sua mente, a sua cabeça. Então, queridos, um homem maduro, esse texto que nós lemos aqui mostra como um homem maduro reage. O homem que eu digo ser humano, né? Reage aos desafios do mundo, da vida, aliás. Como uma pessoa madura reage aos desafios da vida. E o apóstolo Paulo, né, ele apresenta aqui então, nesse texto, esse espinho na carne. Ele tinha um espinho na carne, algo que o incomodava, algo que não era fácil para ele, algo que fazia ele lembrar todos os dias das suas limitações. Esse espinho na carne mexia com ele, esse espinho na carne era complicado. Tanto que levou ele a orar por isso, né? E mais de uma vez ainda, né? Então esse texto tem algumas lições para nós aqui, irmãos, que para nós que especialmente queremos trilhar o caminho da maturidade, o caminho da dependência de Deus. Tem algumas lições. A primeira lição que esse texto apresenta para a gente aqui é a fraqueza como escola da humildade. A fraqueza como escola da humildade. Nós não sabemos exatamente o que era o espinho aqui, que a Bíblia não deixa claro, não fala sobre isso. Então, tudo que se diz a respeito do espinho na carne de Paulo aqui são suposições, né? E os teólogos fazem as suas suposições acerca disso, enfim. Já disseram que ele tinha um problema que era com a sogra, um problema com a sogra, enfim, né? Mas a Bíblia também nem deixa claro que ele era casado, né? Mas alguns já disseram isso, outros que era uma enfermidade física que ele tinha, outros diziam que era perseguição, as perseguições que ele sofria, né? Tanto de judeus quanto dos gentios, né? Outros ainda diziam que eram lutas espirituais intensas que ele travava por conta do seu ministério de plantador de igrejas, de evangelista, enfim. São muitas as suposições. E já que são tudo suposições acerca desse espinho, né, são teses, eu tenho também eu tenho uma suposição também aqui. Eu acredito que o problema do espinho na carne dele, Chico, é que ele era corintiano. Ele era corintiano. Para mim, o problema era esse, na vida de Paulo. Brincadeira, irmãos. Porque se ele fosse São Paulino igual a mim, não tinha problema nenhum, né? Esse espinho aí não tinha. Mas, queridos, a verdade é que não importa qual é o espinho. A grande verdade, queridos, é saber que o espinho é usado por Deus. O espinho é usado por Deus para nos manter no caminho da humildade. O Espírito é usado por Deus para nos deixar assim, na dependência dEle. Para nós não querermos crescer, no sentido não de amadurecer, mas crescer e nos tornar maiores que Deus. Achar que nós somos a razão de ser da nossa própria vida. Achar que nós somos o centro da nossa própria vida, achar que tudo que fazemos e somos é por causa de nós. Então, o caminho da humildade, Deus precisa nos manter no caminho da humildade, e esse espinho mantinha Paulo no caminho da humildade. Porque se tinha um homem que passava por lutas, era Paulo, mas se tinha também um homem que tinha experiências com Deus incríveis, era Paulo. E às vezes, queridos, na vida a gente começa a se sentir muito grandão assim, né? A gente vai inflando, né? A gente vai fazendo uma coisa aqui, vai tendo uma experiência ali, a gente vai melhorando numa situação lá, de repente aquela promoção lá no trabalho, no emprego, está tudo indo muito bem no trabalho, e a gente vai crescendo, né? Quem é que começa a fazer uma academia e daqui a pouco não está lá, né? Diante do espelho, né? Se vangloriando dos seus bíceps, tríceps, né? Vai estar lá todo grandão, né? E gosta de ver aquilo, acha bonito, né?
Quem é aquela mulher, né, que é linda, que Deus deu uma beleza extraordinária para ela, que daqui a pouco está se orgulhando da sua beleza e tudo mais. E sabe, queridos, na vida isso vai acontecendo às vezes. Às vezes a gente olha para a família da gente, está tudo bem, filhos lindos, maravilhosos, né? Aliás, eu trouxe meu filho, meu guarda-costas hoje aqui, né? Esqueci de apresentá-lo, o Levi, né? Vocês têm um Levi aqui, eu trouxe outro Levi aqui. Acho que Levi deve ser nome de filho de pastor, né? Porque eu tenho um amigo que é pastor que também tem um filho Levi. E eu tenho outro mais novo, que aliás fez 15 anos ontem, ele chama Josué. E eu tenho um outro amigo pastor que tem um filho que chama Josué, né? Então, Levi e Josué. Eu trouxe meu guarda-costas ali comigo. Mas enfim, queridos, às vezes a família está bem, está tudo caminhando bem, as finanças estão bem, está tudo ok, e de repente a gente começa a se achar o máximo. A gente começa a se orgulhar, né? E daí vem o espinho na carne, daí vem aquela provação que Deus permite, né? Nesse caso aqui, queridos, esse espinho veio de Satanás para a vida de Paulo. Não foi Deus quem mandou, mas usou o espinho. Deus usou, Deus permitiu, porque nada acontece, eu não sei se você sabe, nada acontece na vida da gente sem a permissão de Deus, amém? Amém. Nada, o inimigo não pode tocar na gente. O inimigo não pode tocar na gente. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai. Quem toca em nós é Deus. Alguém toca no teu filho aí para disciplinar o teu filho? Sei lá, se o meu filho fizer alguma arte, estragou alguma coisa de alguém, e esse alguém for lá para disciplinar ele, olha, não põe a mão no meu filho, porque nós vamos brigar, e brigar feio. Depois a gente se conserta. Na mesa da ceia, assim, né? A gente se conserta na hora da ceia. Mas quem disciplina filho da gente é a gente. Quem disciplina filho são os pais. E quem disciplina nós é Deus. Quem disciplina os filhos é Deus. Ele é o nosso Pai. Mas Ele permite que às vezes venha um espinho. Ele permite que Satanás às vezes coloque um espinho. Ele vai usar aquilo, né, para a glória dele e para que nós também não venhamos a perecer. Sabe por que perecer? Provérbios, né, já foi lido aqui hoje, 16, 18, vai dizer assim: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Então, quando está se sentindo grandão, importante, é o caminho para a queda. Eu tenho um pastor que foi muito meu amigo, bem próximo. Hoje nem tanto mais. Mas esse pastor, ele começou a ter um ministério assim muito grande, muito bonito. Ele começou a se tornar conhecido. E ele começou a se tornar também, ao mesmo tempo que ele conseguiu, Deus estava dando para ele um ministério grande, ele também, Satanás também foi dando para ele, foi incentivando ele, foi falando com ele sobre orgulho, e ele foi caindo nessa teia do orgulho. Ao mesmo tempo que crescia como pastor, como ministro de Deus, o orgulho também crescia quase que a mesma medida. E ele se exaltava, e dizia dos seus feitos, e dizia disso e daquilo. E ele começou nesse caminho, e a gente observava isso, e às vezes conversava com ele, e outros também, mas parece que nada penetrava. E o orgulho foi crescendo. E ele foi se tornando cada vez mais grande, grandão. E grande no ego e também no físico. Ele era magro quando casou, depois se tornou um homem gigante e não conseguia emagrecer também. Mas ele foi se tornando orgulhoso. Até o momento em que ele acabou, desse orgulho, desviando o dinheiro da igreja. Ele acabou sendo descoberto, porque não tem nada escondido que não venha à luz, diz a palavra. E ele acabou perdendo aquela igreja, acabou perdendo o ministério, acabou perdendo tudo. O orgulho vem antes da queda. Se exaltou demais. E de repente, da mesma forma que subiu, desceu. A altura que subiu, caiu. Mas Deus permite, querido, as coisas assim acontecerem com a gente, para nós não nos tornarmos soberbos. Deus permite às vezes, o espinho é para o nosso bem. Mas que Deus é esse que faz um filho sofrer? É um Deus que ama tanto, que não vai permitir deixar eu e você no orgulho. Ele vai tratar conosco, Ele vai nos disciplinar para afastar o orgulho, para nós permanecermos na presença dEle, entendendo que é o nosso lugar. É o nosso lugar. Então o espinho, queridos, é obra de Deus na vida da gente.
é obra de Deus na vida da gente. Eu lembro que eu pastorei uma igreja antes de vir para cá, e é uma igreja assim que, quando eu cheguei lá, tinha um grupo pequeno de pessoas, estava começando, uma igreja que estava começando. E essa igreja cresceu muito nos anos que eu fiquei lá, que a gente ficou por lá. E a última coisa das quais Deus nos levou para lá para fazer eram três, né, que era formar uma liderança naquela igreja que não tinha, organizar aquela igreja, que era uma congregação ainda, e construir o templo. Então foram três coisas, quando a gente foi para lá, Deus falou que ia acontecer. As duas primeiras aconteceram, estava faltando construir o templo. E logo no primeiro ano, quando a gente chegou lá, já compramos um terreno e ficou lá. E do 6º para o 7º ano, nós começamos a construir esse templo. Irmãos, do dia 2 de janeiro ao dia 30 de junho, o templo, para mais ou menos 400 pessoas, estava construído. Não terminado, mas 70% estava pronto daquele templo. Nós entramos porque pagava aluguel e acabamos entrando e ia terminando depois, o objetivo era esse. E sabe, aquela construção, a forma como Deus fez tudo, Ele levantou tanta gente para nos abençoar que a gente não tinha dinheiro, mas de repente estava tudo construído e pago. Aquilo me ensoberbeceu, aquilo me deixou vaidoso, orgulhoso. Olha só que beleza. Irmãos, o ato seguinte foi uma depressão tão grande que eu enfrentei, uma depressão tão grande que eu enfrentei. Eu entendi esse espinho na carne, para não continuar orgulhoso. O Senhor matou na raiz, cortou o mal pela raiz. Nunca busquei tanto a Deus como nesse período. Então, o espinho na carne é obra de Deus para não deixar que a gente crescer demais. É nos manter ali, no patamar que nós devemos estar. A Bíblia diz para nós, lá em Romanos também, né, escrito por Paulo, capítulo 12, para nós não pensarmos mais de nós do que convém. É para nós mantermos ali, né, diante da presença de Deus, sabendo que tudo que somos vem dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, foi citado aqui hoje. Amém, irmãos? Amém. Então, espinho na carne tem essa função de nos manter humildes na presença de Deus. Amém? Amém. Mas uma segunda função do espinho na carne aqui, que nós vemos nesse texto, é que o espinho faz a gente orar. O espinho faz a gente buscar a Deus. O espinho é uma coisa tão dura que eu busquei um médico para ver isso aqui depois de um tempo, né? Eu busquei um médico para entender o que tinha acontecido ali, né? Mas o espinho faz a gente buscar a Deus, o espinho dói, o espinho aperta, né? As dificuldades que Deus permite a gente passar não são fáceis. O espinho levou Paulo a orar. Paulo orou 3 vezes aqui para Deus tirar esse espinho na carne. Eu imagino assim, Paulo orando uma vez, passou um tempo, Paulo orando de novo, passou mais um tempo, e Paulo voltando à presença de Deus com o mesmo assunto novamente, até que ele entendeu de Deus o que Deus queria com ele, com aquele espinho na carne dele. Então, esse espinho levou Paulo para perto de Deus, levou Paulo a se dobrar diante de Deus, levou Paulo a falar com Deus. Então, quando a gente lê o texto, a gente percebe que o espinho funcionou. O espinho funcionou. Talvez você esteja orando há muito tempo por alguma questão. Talvez você esteja buscando a Deus. Talvez você tenha alguma questão que esteja colocando diante do Senhor que Ele ainda não respondeu, que Ele ainda não fez, um espinho que Ele ainda não tirou. E talvez nem vá tirar, porque se Ele tirar é perigoso. Talvez o seu filho esteja onde não deveria estar, e você levanta de madrugada e vai orar por ele. E se tivesse tudo bem, de repente você não levantaria de madrugada para orar. Talvez o espinho na carne seja um problema profissional, no trabalho, ou a falta dele. Talvez você esteja orando e colocando diante de Deus alguma questão profissional, e Deus está dizendo, não vou tirar espinho nenhum, aguente. Não você, mas a graça te sustenta. Minha graça te basta. Vai ficar aí, mas a minha graça vai te sustentar. Talvez o espinho seja uma pessoa que você precisa caminhar junto com ela. E é difícil. Quem é que não tem relacionamentos difíceis? Pessoas são difíceis. Essa igreja não, essa igreja é uma bênção. Aqui é céu na terra. Mas, gente, dentro da igreja, caminhada cristã de fé,
É difícil caminhar. Por quê? Porque são pessoas. Cada um tem um pensamento, um jeitão de ser, cada um gosta de uma coisa, enfim. E às vezes atrita, né? Sai faísca, né? Dá aquela faísca assim, mesmo na caminhada cristã. Mas às vezes é no trabalho, às vezes é na própria família. Ah, meu Deus! Como é duro na família, né? Você ter pessoas que precisam caminhar, não tem como fugir, mas é difícil. Né? São espinhos que Deus coloca na vida da gente. Chefes chatos, difíceis que talvez você tenha ou já teve. Meu Deus, eu tive uns chefes assim que, olha, meu irmão, me preparou para o ministério, Fico. Eu tive uns dois chefes quando eu trabalhei. Eu trabalhei com contabilidade muitos anos, na área financeira, enfim. E eu fui trabalhar no Paraguai, uma época, numa empresa, uma multinacional que tinha lá. E fui trabalhar na área financeira, era gerente financeiro na empresa, uma empresa que tinha 5 unidades dentro do Paraguai. E uma empresa muito grande na área de agroquímicos, né? Máquinas agrícolas, sementes, essas coisas todas. E eu tinha uns chefes chatos, meu Deus do céu. Né? E logo na sequência, eu trabalhei por 5 anos lá, e na sequência, o Senhor me chamou para o ministério pastoral, e eu sempre digo, aqueles 5 anos lá, foram 5 anos últimos de preparo para o ministério, né? Depois no ministério tem outros preparos, né? Mas para começar, aqueles 5 anos foram assim, um intensivo de Deus. Foram anos muito intensos. E especialmente a partir de diretores da empresa, enfim. Deus trabalha paciência na vida da gente quando coloca algumas pessoas ao nosso redor. Deus trabalha paciência, perdão, reconciliação. E tudo isso, queridos, levando à maturidade, para nós crescermos. Deus nunca vai deixar você do tamanho que você é, Ele vai fazer você crescer. E louvado seja Deus por isso, amém? Amém. Nós não estamos aqui para ficar crianças na fé, embora muitos queiram parecer como crianças. Né? Se recusam a crescer, a amadurecer na vida de fé. Muitos pais recusam empurrar os seus filhos para o caminho do amadurecimento e fica lá cercando os filhos assim de uma forma que... O Levi, quando começou a preparar para a faculdade, enfim, começou a fazer cursinho, e eu lembro que ele vinha aqui naquela rua Inácio Lustosa, eu moro lá perto da igreja, perto do Shopping Paládio, então ele começou a vir de ônibus, né? E antes disso ele já fazia algumas coisas assim que ele já ia de ônibus, ali com 15 anos, por aí, já andava de ônibus por aí. E muitas pessoas me recriminavam, dizendo assim, nossa, que absurdo, deixar andar numa cidade grande como essa de Curitiba sozinho de ônibus. Eu estou criando um homem, eu estou criando o quê? Que não pode andar de ônibus, né? Não estou criando um banana. Então vai se virar, vai andar de ônibus, vai aprender como é que é, vai se virar na vida. O dia que tiver um carro, amém, vai comprar o seu carro, né? Tiver condições, vai comprar o seu carro, mas quando não tem, vai andar de ônibus. Não mata. E amadurece, por quê? Porque são muitas experiências que vai adquirindo, né? E a gente tem que empurrar os nossos filhos ao amadurecimento. Né? Como Deus empurra os filhos para o amadurecimento na fé. Ah, louvado seja Deus por isso. Então, queridos, cada um de nós temos espinhos que são colocados estrategicamente por Deus em nossa vida. Hernandes Dias Lopes diz que Deus matricula a gente na escola do sofrimento. É Deus quem matricula a gente na escola do sofrimento. Então, tem muita gente que só busca Deus quando o espinho está doendo. Se afastam, arrumam desculpas. Hoje está frio, não vou na igreja. Domingo que vem chegou um parente. No outro, aconteceu algo, enfim. E vai se distanciando de Deus. Vai distanciando do corpo. E se distanciando do corpo, queridos, é porque já distanciou de Deus individualmente na busca diária. E o negócio vai ficando esquisito. Mas de repente o pai arruma um espinho e coloca. Mas daí volta a buscar Deus rapidinho. Eu lembro que o espinho da depressão que eu falei, irmãos, eu nunca orei tanto na minha vida como naquele período. E louvado seja Deus quando o espinho empurra a gente para perto do Pai. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Muitos acabam fugindo definitivamente da presença do Pai. Mas louvado seja Deus quando o espinho nos leva para diante do Pai. Nos leva para se prostrar diante do Senhor. Nessa igreja que eu estou citando, que eu pastoreei no Mato Grosso do Sul,
Eu lembro que teve um irmão uma vez que começou a se afastar demais da igreja e começou a fazer algumas coisas erradas, e a gente aconselhava, procurava e tal, e o irmão nada de firmar na presença do Senhor, enfim, até o dia que o Senhor colocou um espinho bem grande na carne dele. Ele começou lá num processo familiar de sofrimento, no casamento e tal. Olha, esse irmão voltou para a igreja e um dia ele me liga, pastor, eu estou aqui na frente da igreja, que hora que vai começar aqui o culto? Eu falei, meu irmão, hoje nem tem culto, hoje não é dia de culto, está fechado. Eu falei, pastor, mas eu vim para o culto. Eu falei, mas não tem culto hoje. Vai para casa orar, irmão. Então até no dia que não tem culto, o irmão vai na igreja, né? Depois que o espinho começa a apertar. Então tem muita gente que busca Deus só quando as coisas não estão bem. A família está bem, o emprego está bem, está tudo caminhando bem e vai esfriando. Mas de repente alguma coisa surge assim e a pessoa volta para a presença de Deus. Essa semana ainda tem um casal da igreja que está começando agora a caminhada de fé e esse casal assim está colocando a vida em ordem, inclusive casar, né, porque moravam juntos, enfim, né, na presença de Deus, conhecendo a palavra, estão colocando a vida em ordem e começou lá uma série de ataques, né, na saúde, carro quebrando, uma coisa ou outra. Eu comecei a observar, né, novos na fé ainda, mas como eles correram para Deus. Maravilha, né? É já um treinamento, ainda novo na fé, mas Deus já está treinando no caminho. E eles correram para Deus, pediram oração, colocaram as questões todas e não ficaram atormentados, dizendo que não iam mais e tal. Não, buscaram a presença de Deus, estão lá buscando, pediram oração, pediram ajuda no grupo pequeno nosso, na célula, e os irmãos ali firmes. E ontem ainda ele me entra em contato, pastor, está tudo bem, está tudo tranquilo, já organizando o casamento, daqui a pouco já o lugar, já estamos correndo atrás do lugar, está tudo certo. Né? Aquela alegria, mesmo com o espinho ali dando umas cutucadas, né? Alegria na presença do Senhor. Amém, irmãos? Então, 3 vezes Paulo pediu que o Senhor tirasse, mas a resposta não foi cura, não foi livramento, a resposta foi graça. A resposta foi: a minha graça te basta. Paulo, eu sou Deus na sua vida. Eu sou suficiente para você. E Deus é suficiente para nós. Não precisamos mais nada dessa vida do que da presença de Deus. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, quando ele diz que quem tem tudo nessa vida, quem tem Deus e tem tudo mais nessa vida, não tem nada a mais do que quem só tem a Deus. Vou repetir para você. Quem tem Deus e tudo mais. Tem Deus, tem lá um monte de coisa a mais, né, que Deus deu. Não tem nada a mais do que quem só tem a Deus. Às vezes a pessoa não tem bens, não tem muita coisa, mas tem Deus. E é o suficiente. A minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. E uma terceira e última lição, queridos, aqui, é que o poder se manifesta na fraqueza. Paulo entendeu isso. O espinho serviu para muitas coisas na vida dele. Para mantê-lo em humildade, para levá-lo para perto de Deus e para ele entender também que se manifesta na fraqueza. O poder se manifesta na fraqueza. Quando sou fraco, então é que sou forte. Isso não é conformismo. Não é conformismo, é confiança. Porque tem muita gente que se conforma também com as dificuldades da vida. Não entendeu, se conforma e vai levando a vida, e se torna um vitimista e vai levando a vida. Não, isso aqui não é conformismo, é confiança. A fraqueza abriu espaço na vida de Paulo para a manifestação do poder de Cristo. E ele, quando percebe isso, quando Deus fala isso com ele, então ele muda a chave, para de pedir que Deus tire o espinho, e ele vai se alegrar com o espinho, com a dificuldade. Aquela dificuldade que antes era pesada, ele está pedindo para Deus tirar. Agora que ele entendeu de Deus que aquilo é uma fonte de poder na vida dele, quando ele vive aquilo pelo poder da graça, Paulo então vai dizer: opa, então se esse espinho, se essa situação que eu passo é para mim uma fonte de poder, de manifestação da graça e da glória de Deus, então eu vou me alegrar com essa situação. Eu vou agradecer a Deus por essa situação. Ela tem um fim na minha vida, uma finalidade na minha vida, e eu vou agradecer, eu vou me alegrar com isso. Paulo se rende. Já que Deus não vai tirar o espinho, ele se rende e decide: eu vou agradecer o espinho. Isso é maturidade, irmãos. É maturidade. Eu vou me contentar com essa situação.
É claro que tem situações na vida que a gente tem que lutar para que acabe, sem dúvida alguma. Mas quando Deus diz não, a gente permanece na presença de Deus, contando com a graça de Deus, entendendo que aquela situação é uma fonte, é um palco da manifestação do poder de Deus em nossa vida. Quando Deus dá a direção de nós lutarmos para que alguma coisa seja reconstruída, refeita, enfim, nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Mas se Deus está dizendo não, ou espera, então nós vamos viver bem apesar daquilo, sabendo que Deus está se manifestando em nossa vida, sabendo que Deus está fazendo algo maior do que nós imaginamos em nossa vida. Que também nós não podemos nos esquecer de Efésios 3:20, Paulo de novo, né? Que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo seu poder que em nós opera. Aleluia. Às vezes a gente quer que Deus tire algo da gente, mas é através daquele algo que Deus vai manifestar o seu poder, a sua glória em nossa vida e através da nossa vida. E não pode ser tirado naquele momento. É por isso, queridos, que nós temos que aceitar que Deus é soberano sobre a nossa vida. Que Ele quer o bem de nós, Ele não quer o mal de nós, Ele quer o bem. E tudo que Ele permite é para o bem. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Paulo de novo em Romanos 3. Então, queridos, que nós possamos continuar firmes no Senhor, experimentando essa graça de Deus. Já que não dá para tirar, então vou aceitar isso e ficar firme na presença de Deus, vou me contentar com essa situação, em nome de Jesus. Isso não é sadismo gospel. Às vezes não é sadismo gospel, mas é um homem maduro na sua fé, que aceitou a vontade de Deus, aceitou confiar em Deus, depender da graça de Deus, para ser fortalecido por meio do sofrimento. Amém, irmãos? Amém. Então, se esse espinho vai me deixar mais poderoso, eu vou me alegrar com ele. Em nome de Jesus. Se Deus tirar, Ele é Deus. Se Deus não tirar, Ele continua sendo Deus. Esse é o entendimento. Nós vivemos em uma cultura que glorifica a força, né? A força, o poder, força física, o corpo perfeito, né? A saúde sem limitações, a força intelectual, diplomas, capacidade de argumentar, enfim, status profissional, força emocional também, pessoas que não caem, pessoas que não passam por lutas, problemas. A cultura glorifica isso, exalta isso. Mas, queridos, o que nós precisamos entender é que isso são coisas irreais. Ninguém é forte o suficiente. Nós somos ensinados nessa cultura a esconder as nossas fraquezas, né? Como se fossem vergonhas. Mas o Evangelho, ele inverte a lógica do mundo. O Evangelho diz, não é na sua autossuficiência, mas é na graça de Deus. É no poder da graça de Deus, na dependência de Deus. Então, na vida cristã, reconhecer fraqueza não é fracasso, é espaço para a graça de Deus se manifestar. Na nossa fraqueza, ela é o palco da manifestação do poder de Deus. Aleluia. E eu quero encerrar, queridos, dizendo que essas lições que nós aprendemos hoje aqui são muito importantes. A fraqueza como escola da humildade, né? Que Deus usa o espinho para quebrar o nosso orgulho e nos manter dependentes dele. Que esse espinho nos leva a orar, né? Também dependência, né? Nos derramar na presença de Deus, irmos para o lugar melhor do mundo quando tudo não está bem. E esse poder que se manifesta na fraqueza, né? Só quando reconhecemos nossa limitação é que podemos experimentar o poder de Deus. E o que significa tudo isso na prática? Que a vida cristã ela tem espinhos. Ela não é sem espinhos. Mas a vida cristã é sustentada pela graça de Deus. A vida cristã é sustentada pelo poder de Deus. Não é uma vida sem fraquezas. Não é. Mas é uma vida em que a fraqueza se torna palco do poder de Deus em nós. Aleluia! Talvez você esteja sentindo um espinho apertando aí em você hoje. De repente saúde, um problema com um filho, relacionamento, às vezes uma lembrança do passado, ou seu próprio passado que às vezes quer te atormentar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos. O espinho não é sinal do abandono de Deus. O espinho é sinal do amor de um pai que prefere que os seus filhos passem por um sofrimento para não se perder na própria vida, mas se manter na presença dele, buscando a face dele, de joelhos na presença dele, porque de outro jeito, queridos, nós
perecemos nessa vida, né? Então, o espinho pode doer, mas é na dor do espinho que nós sentimos a presença de Deus, que nós sentimos o perfume da graça de Deus se manifestando em nós. Amém, irmãos? Amém. Você pode fechar seus olhos por um instante? Pai, o Senhor conhece cada vida aqui nesta manhã, cada coração, cada pessoa que está aqui com suas lutas, seus desafios. O Senhor conhece, Pai, as necessidades de cada um de nós. E nós estamos aqui, ó Pai, recebendo essa palavra do Senhor que nos chama a viver pela Tua graça, a confiar na graça do Senhor, a confiar na força do Teu poder, a saber que o Senhor é um Pai que nos ama tanto, que permite um espinho por um lado, mas por outro, derrama abundantemente da graça para nos sustentar e nos ajudar a viver a vida de uma maneira abençoada nesta terra. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã especial. Obrigado por tudo que o Senhor representa em nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor já fez em nós e continuará fazendo em nós e através de nós também. Abençoe, Pai, cada um aqui nos seus desafios, nas suas lutas, nos seus espinhos. Que eles possam, ó Pai, ser visitados pelo poder da Tua graça nesta manhã e sair daqui, ó Pai, confortados, consolados, cheios da unção do Teu Espírito Santo, fortes para vencer os desafios da vida, animados, ó Pai, com as provações, porque elas manifestam o poder de Deus em nós, reclamando menos, murmurando menos das coisas que acontecem, para que o poder do Senhor, Pai, se manifeste ainda mais em nossa vida através de nós. Abençoa essa comunidade de fé. Abençoa, Pai, a vida do pastor Chico com a sua família. Continue abençoando, sustentando e derramando de uma unção renovadora sobre esses irmãos queridos aqui em Cristo Jesus. Obrigado, Paizinho, por tudo. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.